Então, pessoal, vamos continuar nossa aula falando do histórico da energia solar fotovoltaica. A energia solar fotovoltaica começou em 1839, né, com a percepção do efeito fotovoltaico por esse físico aqui, o Edmund Becquerel. E aí depois, em 1954, foi produzida a primeira célula fotovoltaica moderna. E aí, 2 anos depois, em 1956, começou a produção dos módulos das placas solares. E aí, quando começou o protocolo de Kyoto, né, quando os países eles tiveram um acordo, né, de reduzir as emissões de gases poluentes, começou a olhar mais por essas energias renováveis e querer produzir energia limpa. E aí, em 2006, a China entrou na produção de placas solares. Daí, quando a China começa a produzir, ela produz muita coisa e exporta para o mundo inteiro. Então, acabou que a matriz global ela aumentou bastante. E recentemente, em 2015, abriu no Brasil a primeira fábrica de painéis solares. E como é que funciona o efeito fotovoltaico? Basicamente, numa célula fotovoltaica, você tem o semicondutor silício dopados de duas formas. Uma das dopagens dele, que é uma modificação do material, ele vai ter cargas negativas, na outra cargas positivas, ou seja, em um lado ele vai ter elétrons em excesso e no outro lado ele vai ter facilidade de receber elétrons. E aí, quando um fóton que a gente fala é um pacote de energia que vem do Sol, que vem da energia do Sol, dos raios solares, ele incide no material com a facilidade de doar elétron. Esse elétron ele vai sair de um lado da célula e vai para o outro. E aí, se você ligar, fechar o circuito, forma a corrente elétrica. E aí é assim que funciona essa geração de energia através do efeito fotovoltaico. E esse é o silício, o semicondutor que é mais utilizado nos painéis solares. Os painéis solares eles são divididos em três gerações, né? Primeira, segunda e terceira geração. Os painéis da primeira geração eles são divididos em duas cadeias produtivas, o silício monocristalino e o policristalino. Os painéis de segunda geração, esses desenvolvidos mais recentemente, em comparação com os de primeira geração, eles são divididos em três cadeias produtivas. O telurito de cádmio, silício amorfo e o de selenito de cobre índio galho. Para vocês terem uma ideia de eficiência, nessa transparência eu trouxe essa tabela aqui para vocês terem uma noção. O silício monocristalino ele é o mais eficiente desses três. Ele tem uma eficiência laboratorial de 24,7% contra 19,8% do policristalino e 4 a 7% do silício amorfo. E aí a gente tem também os painéis de terceira geração. Esses são os mais buscando mais eficiência e tentando fazer painéis mais eficientes com tamanho menores até, ou então pensando em preço, estão sendo desenvolvidos os painéis de terceira geração. Como exemplo, eu trouxe para vocês verem as células fotovoltaicas de multijunção, células sensibilizadas por corante e tem também as células orgânicas. Para vocês terem uma ideia de panorama de como é a divisão da geração de energia que eu mostrei para vocês lá na primeira aula, trouxe esse gráfico aqui. Energia elétrica gerada no mundo. 38,3% vem do carvão, tipo a térmica com combustível carvão. 5,6% vem de solar, eólica, geotérmica e maré, que é muito pouco, né? Pra gente ter verdade. Biomassa 2,3%, hidráulica 16,6%. No Brasil isso aqui é muito grande, vou mostrar depois. Tem também energia nuclear, 10,4%. No Brasil é pouco, mas nos países mais desenvolvidos esse número é maior.
Gás natural, 23,1%, ou seja, no mundo tem energia gerada mais pelo gás natural do que pelas hidrelétricas. E petróleo derivado, ou seja, dá para perceber nesse gráfico que a maior parte da energia gerada vem de fontes não renováveis. E o panorama no Brasil ele já muda bastante, porque 65,2% da nossa geração é hidráulica. O Brasil é um país que tem muitos recursos hídricos. Esse dado aqui, da EPE, da Empresa de Pesquisa Energética, ela é responsável por estudar essas questões no Brasil. Então são dados bastante confiáveis. 2,6% vem da energia nuclear. É muito pouco, a gente só tem uma usina. Tem também o gás natural, 10,5%, que são queimados nas térmicas. Só que é fonte de energia não limpa. E a gente tem petróleo, carvão, solar e eólica, 6,9%. Atualmente, o panorama, as expectativas é que essa parcela aqui aumente, porque não só no Brasil, mas no mundo inteiro está tendo uma busca, né, por produzir energia de forma mais limpa. E a vantagem de você começar a adicionar geração distribuída no seu sistema é porque você começa a gerar perto da carga, você gera energia no telhado da sua casa. Então você não vai precisar transportar essa energia de muito longe. Por exemplo, boa parte da energia consumida em São Paulo vem de Itaipu. Então tem que transportar essa energia de Itaipu e acaba que você tem perdas nesse caminho. Perdas na transmissão e até mesmo na distribuição. Então, como eu falei no slide anterior, panorama atual, geração centralizada. Você tem a geração na usina, transporta ela pela transmissão, depois a distribuição, depois chega na sua casa. Com a geração distribuída, você vai ter geração próximo da carga, então você não vai ter perda nem custo para transportar essa energia de muito longe. E aí, além dessa vantagem de custo que você de transporte, de perdas que você não vai ter muito, você consegue instalar painéis solares em locais muito isolados. Você aumenta o acesso, né, à energia, que já é grande no Brasil, mas você pode aumentar mais ainda. No Brasil também, ele é um país que está próximo, né, da linha do Equador, então tem muito sol durante o ano inteiro. Isso é uma vantagem para quem quer gerar energia através do efeito fotovoltaico. Como eu já falei, né, está perto da linha do Equador, então não vai variar muito durante o ano a insolação. E além disso, as usinas de geração distribuída elas têm alta capacidade de geração, né, alto potencial. Então, colocar uma usina numa casa tem o potencial de gerar até 2 ou 3 vezes o que essa casa vai consumir. Fazendo uma comparação, né, do que acontece no Brasil versus o que acontece na Alemanha, nesse mapa a gente consegue perceber que o Brasil tem muito mais radiação do que a Alemanha. Tá vendo? A Alemanha está aqui na Europa e está mais verde, e o Brasil aqui mais laranjado com amarelo. Então o Brasil tem, pode falar entre aspas, tem mais sol, né, do que a Alemanha. E aí o que acontece? Durante o dia, a distribuidora é obrigada a pagar pela energia inserida na rede. Então se tu estivesse na Alemanha, você com seu painel lá na sua casa, tu vende a sua energia para concessionária. E durante a noite, quando as placas não geram, a tarifa da energia comprada à noite é menor do que o valor pago pela energia produzida durante o dia. Ou seja, a energia solar é mais valorizada. Ou seja, você vende caro e compra mais barato de noite. Isso é um incentivo que o governo dá para você colocar esses painéis, né? Muito da mudança de panorama vem do incentivo, né, fiscal que o governo acaba dando.
E as projeções que a EPE traz para a gente, EPE é a empresa de pesquisa energética, são boas. Por exemplo, nesse gráfico a gente consegue ver que a geração distribuída residencial em 2050 ela vai aumentar assim, muito em relação ao que a gente tem hoje. Tá? A parcela do consumo residencial atendido por GD, que é geração distribuída fotovoltaica, em 2020 é 0,2%. Em 2050 vai ser 13%, ou seja, 13% de toda a energia que as residências consomem vai vir de geração distribuída fotovoltaica. Isso é assim um número muito grande. Agora sobre capacidade instalada, comparando até com as outras fontes, a gente vai ter em 2027 já 12 GB instalado de fotovoltaica, eólica e termoelétrica e central gerador hidráulica. Isso aqui é uma hidrelétrica muito pequena que tem gera pouca energia. Dá para ver que a maior parte dessas fontes que eu citei vai ser de solar fotovoltaico. Então, assim, as projeções das empresas especializadas em fazer esses panoramas, elas são assim, muito otimistas para os próximos anos. Então, assim, é uma área muito boa para iniciar e se especializar. Esse é um dos objetivos do nosso curso, se não o principal. Mais um gráfico falando sobre esse panorama que eu falei. Em 2027, capacidade instalada, de toda a capacidade instalada dessas fontes, 82% vai ser de fotovoltaica. E a energia gerada em 2027, 55% vai ser da fotovoltaica, dessas fontes que está listado aqui. Esse é o plano decenal da empresa de pesquisa energética. Ela sempre vai traçando panoramas. Plano decenal significa panorama de 10 anos, né? Então ela traça panorama de 10 anos sempre. E aí, por que isso é bom, aumentar a quantidade de geração distribuída? O sistema de bandeiras é legal explicar porque é o seguinte: bandeira verde, você não tem alteração no valor da tarifa. As hidrelétricas operam normalmente e não precisa adicionar nenhuma outra fonte. Atualmente, quando as hidrelétricas não conseguem suprir a demanda, você liga as térmicas, que são usinas que queimam combustível para gerar energia. Elas custam mais caro e aí vai crescendo na sua conta valores a cada uma certa quantidade de geração. Então a gente tem bandeira amarela, já começa a usar térmica. E aí quanto mais térmica você precisa ligar para suprir a demanda, vai ficando cada vez mais caro. Se você tiver aumentar a sua quantidade de geração distribuída ou então outra fonte que não seja cara, você não vai precisar ligar tanto essas térmicas. Isso pode até ajudar nesse sistema de bandeiras, às vezes não ficar tão cara quanto. Como a EPE já trouxe para gente no panorama, as empresas no Brasil elas já estão se movendo, né, para adicionar essa nova realidade, né, que é a usina fotovoltaica. Não só a usina fotovoltaica, como também a energia renovável como um todo. Então a Petrobras, que é uma empresa de energia, já está trabalhando nisso. A Companhia Hidrelétrica de São Francisco, ela já está trabalhando numa usina em cima do reservatório, é maior das Américas. Google também está colocando nisso. Essas são algumas notícias para vocês verem, né, que realmente já é um panorama algo atual. Para vocês terem uma ideia assim do que vocês vão ver isso durante o curso. Mas a gente pode ter, por exemplo, sistema conectado, que seria o sistema conectado na rede. Você pode gerar e ligar no sistema de distribuição e levar para outros pontos.
Depois vocês vão ver isso com mais detalhe nos próximos modos. Pode ter sistemas isolados também que você consegue armazenar energia em bateria, não muito, né, mas dependendo da aplicação isso é bastante eficiente e bom. E você pode, com sistema isolado, você consegue levar energia em lugar que não tem ligação com nada. Às vezes você não tem ligação com nenhum sistema de transmissão e consegue gerar energia. Por exemplo, Estação Espacial Internacional. Ela tem painel solar lá. E é um sistema isolado, não tem ligação, não tem nenhum fio ligando a estação espacial com a Terra. E aí você consegue gerar energia. Usina flutuante igual eu falei que a Chess já está construindo. Esse daqui é uma foto da primeira usina fotovoltaica flutuante de propriedade rural no Brasil. Estacionamentos solares. Esses são aplicações, são exemplos de aplicações que eu estou mostrando aqui. Por exemplo, telhado com painel solar. Você pode colocar os painéis solares aqui no telhado e dependendo até carregar os carros elétricos que estão surgindo agora, ou então colocar, sei lá, a tomada aqui para poder utilizar dessa energia. Tem também veículos, né, que são movidos só com energia solar através dos painéis. E esse é um exemplo de um barco solar transporte. É um barco movido todo a eletricidade e a eletricidade gerada através dos painéis. Produção de gelo locais isolados. Também, igual eu falei, né, você consegue levar energia em locais que não tem acesso. E não é difícil, é mais fácil até e mais barato que um gerador a diesel, por exemplo. Então fica interessante, né, esse uso em locais isolados. Carro elétrico movido a energia solar, isso aqui é algo mais para o futuro, né, mas eu tá aqui no slide para vocês terem noção das possibilidades, né, que podem surgir com o tempo. Carro elétrico, igual eu falei do telhado, que você pode colocar o painel solar e de repente até carregar um carro elétrico. O carro elétrico está surgindo agora e é interessante pensar, né, nessa forma de você produzir energia para suprir a demanda energética dos carros, porque de nada adianta você colocar muitos carros elétricos no mundo e queimar nas termoelétricas combustível fóssil para poder gerar essa energia elétrica para suprir os carros. Então, também é bom pensar, né? Como é que eu vou gerar essa energia para alimentar os carros? E dispositivo portátil, isso aqui já é fácil de achar na internet. Até carregador para celular portátil ou tem várias, já é comum de você ver esses dispositivos portáteis. E é isso que eu tinha para falar para vocês nesse primeiro módulo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato pelo fórum que eu vou responder com o maior prazer. Muito obrigado e até mais.